Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, aquele vídeo onde eu reajo aos comentários de vocês no vídeo do nosso último show semanal. Dessa vez vamos falar do Monday Night Raw. Se você quiser saber a minha opinião sobre os comentários de vocês, assista esse vídeo do começo ao fim, porque olha, tem comentário a dar com pau, muito comentário legal no vídeo de hoje, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera. E não deixa de se inscrever no canal e de dar o seu like no vídeo para ajudar a gente a ser divulgado aí pelo YouTube. Bom, vamos começar com o Gilberto Gregório, que diz o seguinte: que maldade dar um estompe em um senhor de 60 anos. Crueldade, deveria existir um Paul Heyman da Penha. Pois é, né? A lei do idoso, né, deveria ser colocada aqui em prática, né? Porque é impressionante aí o ataque do Seth Rollins para cima do Paul Heyman. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que talvez o Paul Heyman seja o manager mais protegido da história da luta livre. Foram pouquíssimas as vezes que ele foi atacado ao longo da carreira dele. Mas é impressionante o quanto que sempre que ele é atacado, a pessoa que ataca ele acaba se tornando um mega face. Porque o cara consegue irritar todo mundo, né? E aí quando alguém consegue finalmente botar as mãos no Paul Heyman, ele acaba alavancando aquela pessoa absurdamente. Seja como fez, como Rio, né? Por exemplo, quando o Solo Sikoa e os MFTs, o início dos MFTs, deram um powerbomb nele na mesa, aquilo alavancou os MFTs como mega rios da companhia. Eu acho que, assim, o Paul Heyman ele tem o seu papel, ele é o maior manager da história, e esse segmento com o Seth Rollins foi muito bem feito. Eu não sei se o Seth vai continuar vindo com um monte de mascarado, né? Foram 4 mascarados que entraram com mais um, mas esse segmento foi muito bem construído. Eu particularmente gostei muito. E agora a gente precisa ver como é que eles vão ficar com o Paul Heyman nas histórias, né? Se eles vão deixar ele um tempo fora, né? Se vão dar uma folga para ele aí. Eu não acho que vão dar muita folga não, porque tá na estrada para WrestleMania. Mas, cara, vamos dar uma olhada aí porque vai ser interessante ver como é que essa dinâmica aí do Paul Heyman com o Seth Rollins vai ser divulgada aí nos próximos tempos. Agora, o Jonathan, ele tem uma colocação, né, sobre o que fazer com o Seth Rollins nessa estrada para a WrestleMania, agora que ele voltou, né? A gente ainda não ouviu ele falando, mas ele voltou. E ele diz o seguinte: eu prefiro que o Seth seja incluído na luta pelo título do que ele enfrentar o Bron Breakker ou o Logan. Pois o Jonathan, existe uma ideia de que o Seth, ele tá meio. A WWE vai ter que arranjar um lugar para ele nessa WrestleMania. Porque ele voltou agora, mas o principal oponente dele, que era o Bron Breakker, não voltou. E eu entendo que você queira que o Seth seja incluído na luta contra o CM Punk e o Roman Reigns. Eu, particularmente, eu tenho algumas reservas. Não pela qualidade da luta, mas pelo fato que seria mais do mesmo. Seria literalmente uma repetição do main event da noite 1 da WrestleMania 41, né? Que foi um lutaço, é inegável. Mas eu acho que os motivos para isso acontecer acabariam se repetindo. A gente veria mais ou menos as mesmas promos, os mesmos argumentos. Eu não sei se eu estou preparado para isso, não agora. Eu acho que é interessante o Punk e o Roman se resolverem lá, a gente deixar o Seth Rollins nessa WrestleMania longe do main event, e aí a gente utiliza o Seth numa jornada do herói posterior para que ele possa recuperar o seu campeonato perdido. Possivelmente indo atrás do Roman, porque eu acho que o Roman vai ganhar esse título, apesar de que eu não gostaria que fosse. Eu particularmente gostaria que o Punk mantivesse o título só para que a gente tivesse a solução do dilema Seth Rollins e CM Punk. Eu acho que seria legal. Mas eu acho que, assim, na minha opinião, eu particularmente gostaria que o Punk e o Roman resolvessem seus problemas sozinhos. O Seth Rollins ele entrasse nessa dança aí depois da WrestleMania. Poderia resolver o problema com um, depois resolver o problema com o outro, se tornava campeão de novo. A gente ainda precisa ver se ele vai voltar mesmo como face, como twinner, a gente não sabe. Vamos aguardar para ver, mas eu particularmente eu particularmente prefiro o CM Punk e Roman Reigns para resolver os problemas sozinhos na WrestleMania, tá? Mas eu entendo a sua visão. O Gabriel Freitas ele já traz um comentário sobre o Gunther, né? E aí é interessante por causa da luta que ele fez contra o Dragon Lee nesse show, né? Que foi uma luta incrível. E ele vai dizer o seguinte:
A WWE fez o simples com o Gunther, rivalidade curta, 2 ou 3 segmentos e uma boa luta contra um bom nome do midcard. E deu certo. Gunther ficou ativo e não mudou de tamanho e o Dragon Lee ficou maior. Nem tudo precisa ser grandioso em estar em um PLE. A WWE poderia diminuir a proteção à superestrela, onde ela só faz brawl e promo, ou fica perdida no backstage dando entrevista. Algo simples, curto, e uma boa luta na maioria das vezes é bom. Então, a WWE ela tem um tempo de televisão limitado, Gabriel. E para eles poderem mostrar todos os lutadores, muitas vezes eles têm que adotar essa estratégia. Numa semana bota ele no ringue, numa outra semana bota ele no backstage. As principais estrelas, a WWE costuma guardar para os especiais, para que ela possa vender assinaturas do aplicativo. Hoje em dia, ela vende assinaturas do aplicativo da ESPN, né? E aí, eu acho o seguinte, eu acho que em algumas situações, uma boa field de midcard é interessante. E a gente viu isso, por exemplo, com o CM Punk e o Finn Balor. Né? CM Punk e o Finn Balor resolveram a situação deles nessa jornada para WrestleMania. No caso do Gunther, essa rivalidade com o Dragon Lee também ajudou a matar tempo. Né? O Gunther está precisando de um adversário para WrestleMania, mas ainda ninguém sabe quem é. Começaram a surgir boatos de que pode ser o Rey Mysterio, talvez numa luta de carreira. Então a gente precisa entender que essa dinâmica de quem que eles botam no show, que eles botam, às vezes é difícil de equilibrar. Eles não conseguem botar todo mundo fazendo field o tempo todo. Mas eu acho que em algumas situações dá certo sim. E nesse caso do Gunther com o Dragon Lee deu certo. No caso do CM Punk com o Finn Balor deu certo. E assim, a gente espera que a WWE acredite nos caras, né? Eu acho que o Dragon Lee tem ali uma chance de crescer. Não sei se eles vão fazer do Dragon Lee um novo Rey Mysterio. O Finn Balor poderia ter uma oportunidade de ir pelo título, mas com certeza eu acho que é melhor realmente fazer uma feud ali de mid-card do que o cara ficar 2 meses de bastidores e simplesmente não fazer nada, como aconteceu algumas vezes aí no tempos recentes. Pelo menos traz uma dinâmica melhor pro show. Agora o BLX vai trazer um comentário sobre a Kairi Sane, né? Kairi Sane que foi ali brutalizada pela Asuka, né? E depois ficou em estado catatônico na frente da AJ Lee. Ele diz o seguinte: tiozão, esse mês de março será finalmente a face turn da Kairi Sane contra a Asuka. Ver ela dar um Insane Elbow na Asuka, com isso vai ter finalmente uma Dream Match na WrestleMania 42 entre as duas. Cara, eu vou te falar uma coisa, talvez não seja só entre as duas não, tá? Pode ser que tenha mais gente entrando nessa luta aí. Se a Yoshikai não for pro campeonato intercontinental, ela pode entrar nessa luta e pode entrar nesse contexto justamente para tentar fazer a Kairi Sane perceber o que a Asuka tá fazendo. Eu acho que a WWE está caminhando realmente para fazer uma Dream Match entre essas duas. Vai ser um lutão. Se botar Yoshikai no meio, então, Yoshikai e Kairi Sane é sandice total no ringue. E eu acho que a gente teria uma boa luta para WrestleMania. Eu só me pergunto se seria mesmo na WrestleMania. Se bem que esse ano eles estenderam 1 hora, né? Então deve ter. No card como um todo é capaz de ter 8 ou 9 lutas por noite. E aí daria para fazer uma luta dessas, inclusive até no Showcase, que vai ser aquela primeira hora gratuita que vai passar na ESPN, 2 no sábado e na ESPN no domingo. A gente vai ter que aguardar para ver, mas eu acho que realmente está caminhando sim. Talvez o face turn da Kairi seja mais próximo da WrestleMania. Tá faltando umas 2, 3 semanas. Mas que pode acontecer sim, pode acontecer, deve acontecer. Eu acho que já tá chegando na hora de acontecer esse face turn. Agora o F Neto, ele vai trazer um comentário sobre o nosso queridíssimo Obafemi. Ele vai dizer o seguinte: o Obafemi ficou aquele tempo de folga antes do Royal Rumble, mas agora tá um brasileiro CLT inscrito. Tá em todo o Raw, SmackDown, nos PLEs. Daqui a pouco tá na NXT às terças, TNA às quintas e AAA nos sábados. Brincadeiras à parte, o cara é muito bom. Pois Neto, é exatamente porque o cara é muito bom que a WWE tá adotando essa estratégia de botar ele em todo show. Claramente eles estão querendo explorar a popularidade do Bafemi e manter essa ideia de que ele é um free agent, pelo menos até o WrestleMania. E eles estão se aproveitando disso. Sabem que o público gosta do cara, estão botando ele nos 2 shows.
Eles de vez em quando estão fazendo isso com alguns lutadores, né? O Trick Williams andou aparecendo aí nos dois shows também. Recentemente, lutava em um, mas aparecia no outro misteriosamente dando entrevista. Então, assim, eu acho que a WWE pode estar apresentando essa galera com mais oportunidades, justamente para que o público fique mais hypado com eles. E claramente a WWE acredita muito no Obafemi. Claramente ela acredita muito no Obafemi. Então, por conta disso, é que eu acho que eles estão empurrando o cara. Realmente ele é muito bom. Ele é muito bom no ringue, é muito bom no microfone. Tem uma aura absurda, uma entrada absurda. E se a WWE conseguir manter o ritmo legal com ele, eles vão conseguir fazer com que o Obafemi seja uma das próximas estrelas da WWE. Eu já falei isso algumas vezes e eu vou repetir. Para mim, o Obafemi é o favorito a vencer o King of the Ring esse ano e a lutar contra o Campeonato Mundial no SummerSlam, tá? Eu acho que a WWE tá hypada nele a este ponto. Vou dizer que tem outro nome, tá? Para esse King of the Ring que tá surgindo também. Trick Williams. Trick Williams como King of the Ring casa muito com a persona dele, tá? Então, são dois lutadores aí que eu vejo como possíveis King of the Ring esse ano, mas para mim o Obafemi ainda é o mega favorito. Agora, o Daniel... Ai, meu Deus do céu. Titio, você está zicado, pelo amor de Deus, sai fora. Vamos para a próxima. Filho da AJ Lee, ansioso por esse reinado... Não, peraí, vamos botar a imagem aqui, né? Ansioso para esse reinado da AJ Lee. Claro, o filho da AJ Lee, obviamente, está ansioso pelo reinado da AJ Lee, né? Espero que a Becky largue o osso do Intercontinental Championship e vá fazer uma rivalidade com a Jessica Carr. E depois vá para um cenário main event, pois ela merece por tudo que fez. E aqui a AJ segura esse cinturão por um tempo e perca mais para frente para Roxanne. Mas ainda acho capaz da Becky pegar de volta na WrestleMania, o que seria um fiasco. Eu não acho que seria um fiasco, depende muito do que a AJ Lee quer fazer da vida, né? Se a AJ Lee quiser seguir nos shows semanalmente, pegar a estrada e estar em todos os shows semanalmente para poder fazer field, para poder defender o título, ok. Agora, se ela não quiser, meu amigo, a WWE vai fazer o quê? Vai deixar o título com ela por 3, 4 meses até ela decidir voltar? Não vai fazer. Então não é fiasco, depende dela, né? De se ela quer o título e quer as responsabilidades do título. Se ela quiser, beleza. Aí eu não me importaria da gente ter uma field construída até a WrestleMania. De repente a gente tem uma luta Dream Match aí, que a gente ainda não teve. Tá? Uma AJ Lee com Bayley, sei lá, uma AJ Lee com Io Sky, também seria muito interessante. São Dream Matches que pode acontecer, que a WWE pode construir legal até a WrestleMania. Pode ter uma AJ Lee e Lara Valkyrie, uma AJ Lee, Bayley e Lara Valkyrie, uma AJ Lee, Bayley e Lara Valkyrie e Io Sky. E aí bota Becky Lynch, mas sei lá, existem muitas possibilidades. Agora que a AJ Lee conquistou o título, tudo vai se tornar interessante, porque todas as lutas que a gente não teve a oportunidade de ver a Becky Lynch lutando, agora teoricamente a gente vai. E aí a gente vai poder ver todas aquelas lutas que a gente queria ter visto da AJ Lee desde que começou a Revolução das Divas, talvez acontecendo. Então vamos ver o que vai acontecer. Tudo depende da AJ Lee. Se ela quiser pegar a estrada, esse é o cenário. Você vai se manter o campeão por muito tempo e fazer todas essas Dream Matches com a gente. Agora, se ela não quiser pegar a estrada, meu amigo, não vai rolar. Agora o Shadow Dante vai trazer um comentário. Ah, meu Deus, outro. Vamos lá. Eu falei no chat e ninguém ouviu. Deixem o Danhausen fazer seu trabalho e vocês vão ver como ele conquista vocês. Dito e feito, eu quebrei de rir e mesmo assim funcionou. Ele amaldiçoou o Dom Chico Moedas e ele perdeu. Pois é, essa é a história do Monday Night Raw, né? É impressionante como que o público mudou a sua ideia sobre o Danhausen, né? Porque, assim, quem assistiu só a Elimination Chamber odiou o cara. Fala assim, meu Deus do céu, o que que esse cara, o que que WWE tá fazendo, contratando esse cara, meu Deus, que coisa tosca, o caixão, as dançarinas, que coisa horrível, vai ser horrível, não sei o quê. Com um segmento de bastidores no Monday Night Raw, ele mudou completamente a percepção do público. E não só isso, a WWE foi muito, muito, muito esperta. Ao fazer ele zicar o Dominic Mysterio e fazer o Dominic perder o título, e ainda por cima perder o título pro Penta, que é o queridinho da IWC, cara, eles conseguiram transformar o Danhausen em talvez o maior face da companhia nos dias de hoje.
porque o cara foi o responsável por fazer finalmente o Penta sair da fila e ganhar o campeonato da Intercontinental. Eu acho que assim foi uma decisão criativa assim brilhante. O cara que teve essa ideia, ele realmente foi um gênio. E o Danhausen, ele vai ter esse papel. Ele vai ter o papel de um lutador comediante que vai ficar assustando todo mundo nos bastidores, zicando todo mundo, e ocasionalmente ele vai ter uma luta aqui outra ali, tá? Mas o papel dele vai ser o papel do Artruf, o papel dele vai ser o papel do Santino Marella, o papel dele vai ser esse lutador comediante que tá ali só pra compor o show. E sinceramente, eu não me incomodo nem um pouquinho. Que WWE precisa ser um pouquinho bobinha de vez em quando. Agora, o Teteu vai chegar e vai falar o seguinte sobre o Finn Balor. Não sei vocês, mas eu vejo o Finn Balor saindo da Judgment Day e voltando a ser campeão peso pesado. Estou na torcida por esse momento. Teteu, olha, muitos fãs do Finn Balor pensam a mesma coisa. Tá? Muita gente acredita que este pode ser o ano que o Finn Balor deixa a Judgment Day e finalmente consegue sair da fila e se tornar campeão mundial. Eu acho que o Judgment Day realmente implode. O Judgment Day tá com os dias contados. Eles vão acabar e eles provavelmente vão acabar antes da WrestleMania. Na WrestleMania eles implodem de vez. O Finn Balor vai para um canto, a Liv Morgan vai para outro canto, a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez vão para outro canto e o JD McDonough vai ficar sozinho, talvez até fazendo uma associação com o Dominic, tá? Não se surpreendam se os Dominic e o JD McDonough permaneçam juntos. A grande questão aqui é que eu não sei se o Finn Balor em si vai receber a chance pelo Campeonato Mundial. É uma coisa que eu gostaria? É. Eu acho que ele já provou por A mais B que ele tem qualidade de campeão. Ele tem condição de carregar a companhia no ringue e fora do ringue. Mas, por algum motivo, a WWE não acredita nele. A oportunidade perfeita do Finn Balor seria se ele se tornasse Money in the Bank. Se ele se tornasse Mr. Money in the Bank, ele teria maleta e, como um herói underdog, ele poderia ganhar um título mundial de algum lutador mais consolidado, simplesmente utilizando a maleta na surpresa. E aí ele teria o papel do Daniel Bryan, do CM Punk e outros lutadores menores, mais baixos, que utilizaram a maleta para se tornarem campeões. Eu gostaria muito que isso acontecesse. O Finn Balor era a minha aposta para o Mr. Money in the Bank. Mas agora que ele se tornou campeão, ou melhor, que o Penta se tornou campeão intercontinental, eu já começo a ter minhas dúvidas. Eu acho que o Finn Balor vai se meter numa storyline com o Dom e depois ele vai caminhar para o cenário do campeonato intercontinental. E aí eu começo a achar que talvez, novamente, a WWE vai perder o bonde com o Finn Balor. Eu gostaria muito que ele fosse campeão. Eu sou muito fã dele, mas eu não sei se isso vai acontecer, infelizmente. Agora o Wrestling Moderno vai falar sobre o Penta. Falamos sobre o Finn Balor, agora ele vai falar sobre o Penta. Ele vai dizer o seguinte: o Penta não era jobber? Essa galera ansiosa tem que aprender a ser paciente, nem tudo é na hora que queremos. Umas derrotas não é virar jobber, é bem diferente. Cara, eu acho que nós temos duas situações aqui. Primeiro, qual é a definição de jobber, né? O jobber é aquele cara que só perde. Ele só perde e ele perde para elevar outros lutadores. A gente tem o jobber, que é aquele cara do lower card, e a gente tem o jobber das estrelas que a gente fala, que é aquele cara que já passou do mid card, mas não consegue furar o teto, então ele fica perdendo o tempo todo quando ele está lutando no main event. O LA Knight é um exemplo claro de jobber das estrelas. O Penta, ele estava numa situação engraçada, que ele sempre vencia a luta classificatória pelo título e quando chegava na luta pelo título ele perdia. E sempre por Dominic. Ele foi uma vítima dessa jornada de herói do Dominic, que culminou com o Dominic ganhando o título na WrestleMania. Porque o Dominic se tornou um lutador tão popular que a WWE quis manter ele como campeão o máximo possível. Foi interessante ver o Penta ganhar o título agora. Foi uma prova pra gente de que sim, a gente precisa ser mais paciente quando a gente analisa luta livre, quando a gente analisa a WWE. Porque o episódio semanal, ele não é equivalente a um episódio de uma série. Tá? Por exemplo, quando a gente assiste uma série televisiva, a gente tem um episódio. Nesse episódio, a gente tem uma história que tem um arco construído
e você tem várias cenas que são construídas para que se chegue até a conclusão desse arco de história num episódio, que às vezes nem termina em um episódio. Às vezes esse arco vai ser construído durante uma série, durante uma temporada inteira. No caso da WWE, cada episódio semanal equivale a uma cena de um episódio de uma série. E às vezes a história, o arco da história, vai levar meses para ser construído. Por quê? Porque você tem inúmeras histórias sendo construídas toda semana. Então, realmente, a gente precisa ter um pouco mais de paciência com a WWE, com algumas histórias, outras não. Tem história que passa de um ano e meio, 2 anos, e aí fica difícil. Mas quando a gente vê a construção de um personagem, quando a gente vê sinais de como que a WWE está construindo esse personagem, a gente precisa ter um pouco de paciência para deixar a história ser contada. Porque apenas uma cena de 2 minutos ou uma luta de 10 minutos não é suficiente para contar a jornada de herói inteira daquele lutador. Então, no caso do Penta, a situação dele foi muito bem construída. Ele foi estabelecido no primeiro ano como um lutador ali que era muito importante, era muito bom. E desde o início desse ano, claramente a WWE foi colocando sementes de ideias de que eles iriam finalmente tornar o Penta campeão. Vários segmentos de bastidores, teve o Unreal, em que mostraram muito ele, fizeram um episódio só dele, juntamente com a Chelsea Green. Então, assim, tava muito na cara que a WWE acreditava muito no Penta. E eles apenas aproveitaram o momento certo para trocar o título. E por incrível que pareça, a oportunidade veio com o Danhausen. E às vezes a luta livre é assim mesmo. Você casa o desejo com a oportunidade e você acaba construindo uma história para a posteridade. E foi o que aconteceu. O Penta foi beneficiário da zicada que o nosso queridíssimo Danhausen deu no Dominic. E com isso ele se tornou o novo campeão intercontinental. Agora vamos ver como é que a WWE vai construir ele como campeão. Ele precisa ser um campeão dominante, pelo menos por um tempo. E vamos ver quem é que eles vão botar contra o Penta aí. Eu acho que vai ter muita luta boa vindo por aí, por esse campeonato intercontinental. Agora o Paulo dos Santos traz um comentário também sobre o Dominic. Mais um daqueles comentários engraçadinhos do Danhausen. Tiveram já. Cara, a gente teve tanto comentário do Danhausen nesse Monday Night Raw, que eu botei vários deles aqui. Ele diz o seguinte: tiozão, informação fresquinha da gringa. Aparentemente o Dominic estava bucado para chutar do Canadian Destroyer e vencer a luta, mas ele não conseguiu devido à maldição do Danhausen. Cara, essa zicada do Danhausen ainda vai dar muito o que falar. Eu mal posso esperar para ver todas as histórias que a WWE vai alterar ou mexer, fazendo o Danhausen zicar o pessoal e fazer o pessoal perder. Cara, eu acho que essa é só a ponta do iceberg. A gente tem muita coisa para ver aí nos próximos shows. Agora o NLV vai fazer um comentário. Meu Deus do céu, olha só, olha o nível da coisa. Vejam o nível dos comentários que Danhausen trouxe no nosso vídeo. Ele vai dizer o seguinte: Kit Wilson versus Danhausen como main event da noite 2 da WrestleMania pra já. Quem perder não rebola mais ou não amaldiçoa mais. Cara, meu Deus do céu. Olha, é demais pro meu coração, cara. Vocês são terríveis. Os comentários que vocês mandaram foram demais. Voltando aqui pra coisa séria, né? O Yuki Natsu vai fazer um comentário sobre sobre o Judgment Day, né? Fala, titio, que Raw, meus senhores. No show eu acertei que o Judgment Day ia tentar fazer algo e que o Finn Balor ia impedir. Agora, com a derrota do Chico Moedas, é certeza que ele vai cobrar o Finn Balor, culminando na luta deles na WrestleMania. Olha, pode acontecer na WrestleMania, pode acontecer antes, tá? Por quê? Porque pode acontecer da WWE fazer uma luta múltipla pelo campeonato intercontinental entre o Penta, o Dominic e o Finn Balor. Tá? Pode ser que Finn Balor e Dominic aconteça antes. Claramente o Finn Balor tá tornando face, né? A ideia do JJ McDonagh pegar o martelinho do sino, vir para a área do ringue para atacar, para dar o martelinho pro Dominic atacar o Penta, e o Finn Balor impedir, deixou muito claro que o Finn Balor tá no caminho de se tornar face, pelo menos é o que parece. E que vai ter uma confusão, um salseiro entre o Finn Balor e o Dominic, com certeza vai ter. JJ McDonagh talvez se meta nessa história, talvez o Finn e o Dominic lutem pela guarda do JJ, a gente não sabe, mas que eu acho que essa coisa vai acabar sendo inserida nesse cenário do Campeonato Intercontinental, eu acho que vai acontecer. Então não se surpreendam. No ano passado a gente teve, né, Bron Breakker, Penta
Dominic Finn Balor. Tira o Bron Breakker da jogada e você repete o que aconteceu no ano passado. Tá? Então não se surpreendam se a WWE fizer isso, tá? Da gente ter Finn Balor. Aliás, é incrível, né? A gente já tá falando de Finn Balor e Dominic brigando e implodindo o Dia de Monday desde o ano passado, né? Desde o ano passado. E finalmente parece que agora é que eles vão dar uma solução para esse caso. Agora o pessoal vai trazer comentários sobre o Punk e o Roman, né? Que foi aquela disputa de promos no main event, em que o pessoal achou um pouco estranho o discurso do Punk. Mas é interessante porque eu trouxe 2 comentários para mostrar de novo como é que a percepção é diferente das vezes das pessoas, né? Umas pessoas acham que um ganhou e outras pessoas acham que o outro ganhou. O 03, ele diz o seguinte: CM Punk trazendo a morte do pai do Roman para o discurso, o cara é face, tá fazendo discurso de rio. Pra mim, perdeu nos argumentos e tentou apelar para sair por cima. Já o debate wrestling vai dizer: o Roman falou um monte de baboseira nessa promo. Nessa promo ele perdeu feio pro Punk, diferente da primeira promo que foi de igual para igual. E é muito engraçado, né, como a gente tem essas diferenças de percepção quando a gente tem uma situação ali numa storyline e tal. Na minha opinião, o Roman Reigns perdeu, tá? O Roman Reigns ele foi meio genérico, ele falou que ele odiava o CM Punk, que o CM Punk se não tivesse título não estaria no radar dele, etc, 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 etc. Mas o CM Punk foi quem chegou e pegou pesado. Falou que o Roman Reigns sempre ganha com a ajuda dos outros, que ali ele estava sozinho e, portanto, ele nunca teria chance de ganhar dele. A história do pai, eu não vi nada demais, tá? Tem muita gente fazendo um salseiro, falando que, nossa, que o CM Punk pegou pesado ao falar do pai dele. Cara, ele não falou nada demais. Ele só falou o seguinte: eu vou enterrar você e eu vou arranjar uma companhia pra você. Aqui é o único momento que você vai ter uma companhia na sua vida, vai ser na sua morte, quando você for enterrado do lado do seu pai. Eu não vi nada demais. Ele não falou sobre questões suspeitas da morte do Sika, que não teve, o Sika morreu de velho. Ele não falou nenhuma ofensa com relação ao pai do Roman Reigns, ele não falou nada sobre a Bloodline. Ele apenas chegou e disse: eu vou enterrar você e quando eu enterrar você, eu vou arranjar uma companhia para você que você não tem. Você é tão ruim, que você só vai ter uma companhia agora na sua morte quando enterrar você do lado do seu pai. Então, cara, eu não vi nada demais. O pessoal tá fazendo um salseiro em cima disso. Nossa, o Punk ofendeu a Bloodline. Cara, nada demais. Não vi nada demais. Apenas gostei da promo, gostei mesmo. E só vai fazer a coisa andar. Eu acho que no final das contas o Roman Reigns saiu fraco, porque não só ele ficou irritado com uma coisa que não tem do que se irritar, como ainda por cima foi um banana e não meteu a mão na cara do Punk. Se aquilo ofendeu tanto ele, era pra ele ter dado uma mãozada na cara do Punk, e não fez. Tá? Na storyline, na kayfabe, ele saiu fraco, na minha opinião. Então, a gente vai ter que ver aí, mas eu acho que nessa semana quem ganhou foi o CM Punk, não tem nem comparação em matéria da qualidade da promo e das camadas que foram abordadas nessa promo. Né? O Roman apenas falou que o Punk teria se incomodado um pouquinho com um comentário no Twitch que ele falou que o Punk era um velho cansado, mas sinceramente o Punk acabou sendo muito mais direto e assim seco na sua abordagem. Então, para mim, o CM Punk ganhou essa rodada, o que nos faz esperar algo melhor para as próximas semanas. Né? O Roman ainda tem mais 4 datas no Monday Night Raw até virmos a WrestleMania. E no dia 30 de março vai ter show no Madison Square Garden. Não duvidem que o Roman lute, tá? Que seria a primeira luta dele num show semanal em milênios. Tá? Vamos aguardar. Para terminar, bom, o último comentário engraçadinho do Danhausen. O Caitinho, ele chega e fala o seguinte: obrigado, Danhausen, por amaldiçoar o Dominic. Espero que a próxima maldição dele tire os empregos do Triple H, do Michael Hayes, do Road Dogg e do Bruce Prichard. Nossa, o cara quer passar o cerol, passar a foice em toda a liderança da WWE. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Quem estava ontem na live da NXT sabe que eu estava muito cansado. Peço desculpas por não ter me despedido. Mas eu terminei a live, eu fui pra cama, eu fechei o olho e acordei hoje, de tão cansado que eu tava.
tá? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelo canal, pela audiência, pelo apoio, pelo carinho. E não deixem de continuar apoiando a gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Não deixem de maratonar os nossos vídeos. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.